Queridas, vamos para mais um episódio de Além da Ilusão. Para além da ilusão. Venho nesse último mês trazendo informações que considero revelações, mas que na verdade não passam de informações que foram mal interpretadas, em sua maioria, passando a gerar crenças limitantes na mente do coletivo. E minha proposta para hoje é nos libertar dessas crenças limitadoras que, agora interpretadas à luz da sabedoria superior, voltará a ser uma crença de expansão consciencial. Pois bem, o tema de hoje é uma pergunta. Você sabe por que está vivendo uma conexão de chamas gêmeas? Acredito que muitos e muitas de vocês já se fizeram essa pergunta várias e várias vezes e não conseguiram respostas que aquietassem o seu coração, ou seja, respostas coerentes. O mesmo acontecia comigo, mas nem por isso eu desisti de buscar. Até que um dia cheguei a uma resposta que, por hora, me parece aceitável, coerente e que acalma meu coração, colocando um ponto final nessa história. Ou seria uma vírgula? Isso nós saberemos no futuro. Existe uma grande confusão entre o coletivo de chamas gêmeas em relação ao que seja passar para a quinta dimensão, ascender, ascensionar e sair da roda de Sansara. E o que tudo isso interfere na sua conexão, na sua dinâmica, na sua jornada. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento ímpar para o planeta. A transição planetária. Então vamos esclarecer cada uma dessas 4 ideias de forma bem pedagógica. Primeiro esclarecimento: passar para a quinta dimensão. Esse é um processo de evolução conjunta, ou seja, do planeta e de todos que aqui habitam. A Terra, sendo um planeta evolucionista, de tempos em tempos, passa por uma mudança vibracional acentuada, fazendo com que ela saia de uma dimensão consciencial e passe para um nível acima. Esse fato ocorre, como eu disse, de tempos em tempos. Portanto, no início de tudo, o planeta Terra tinha uma consciência de primeira dimensão no plano físico e segunda dimensão no plano sutil. Depois passou para uma consciência de terceira dimensão no plano físico e quarta dimensão no plano sutil. Agora, o planeta está em transição para uma consciência de quinta dimensão no plano físico e sexta dimensão no plano sutil, saindo de uma consciência de provas e expiações para uma consciência de regeneração. Vale esclarecer que a cada nível consciencial, o planeta tem alterações vibracionais, tornando o plano físico um nível acima, portanto, mais sutilizado do que antes. No plano que estamos chamando de sutil, também subirá um nível na escala vibracional. O mesmo está ocorrendo com as pessoas que vivem no planeta Terra nesse período de transição. Seus corpos físicos sofrem mutações, ficando mais sutilizados que o anterior, e a mente se expande e fica mais sutil que a anterior. Quem se dedicar ao seu próprio aprimoramento irá passar a ter um corpo mais sutil e uma mente mais expandida, como eu disse, e continuará tendo como morada o planeta Terra.
Aqueles que não conseguirem serão magnetizados para um planeta adequado à sua frequência vibracional, possivelmente o planeta Quiron, que está vivenciando, que está vivendo em uma consciência de terceira e quarta dimensão. Mas isso, acredito eu, que a maioria de vocês já sabia, né? Contudo, é importante pontuar, relatar esse primeiro aspecto para a gente poder fazer um processo linear de raciocínio. Segundo esclarecimento, a ascensão. Podemos dizer que a ascensão é todo e qualquer processo que um ser vivencia, que o tira de um nível em relação a um setor e o coloca em outro nível, um nível acima. Quem subiu de cargo, ascensionou. Quem concluiu a faculdade e está na pós-graduação, ascensionou. Só que é mais comum, mais usual, usarmos essa palavra para falar a respeito da passagem de nível de um ser em relação à evolução da sua alma ou consciência, como queira chamar. Em resumo, ascender é se mover para cima. Portanto, ascensionar é a mesma coisa que ascender. Mas aqui já podemos encontrar uma interpretação equivocada que gera crenças limitantes. Quando passamos de uma consciência 3D para 5D, não significa que nos tornaremos um mestre ascenso, como os conhecidos da Fraternidade Branca. Nós estaremos apenas no processo. Eles já eram seres de consciência acima de terceira e quarta dimensões. Por isso, a ascensão deles não foi feita na terceira ou na quarta dimensão, quando aqui encarnaram. E então passaram para a quinta dimensão. Não foi isso. Um fato que respalda essa informação é que Jesus, quando veio reencarnar no planeta Terra, precisou fazer todo um planejamento e estruturação do seu corpo para que pudesse se adequar às condições humanas da época. Ele já era de esferas celestiais, senão não teria o porquê de passar tanto tempo se programando para poder conseguir estar encarnado no planeta Terra. A mesma coisa aconteceu com outros mestres ascensos e outros seres de dimensões superiores, vibrações elevadas, que precisaram vir à Terra como espíritos missionários. Os avatares. Vocês notem que até o momento eu não falei nada de conexão dinâmica de chamas gêmeas, ok? Eu estou aqui tratando do comum, digamos assim. Terceiro ponto, roda de Sansara, ou roda das reencarnações. Você já se perguntou por que Jesus, após seu desencarne, não ficou preso na roda de Sansara, assim como você, que está aqui há tanto tempo, nesse ciclo que parece interminável? Exatamente pelo motivo que eu disse. Ele era um espírito missionário de alta elevação vibracional e hierárquica, assim como muitos outros avatares, e por isso não ficou preso na malha terrena criada pelos seres da não-luz. Agora você deve estar pensando, tá bom, Priscila, mas e quantas pessoas que vão para 5D? Bom, essas poderão transitar por algumas dimensões, mas não para encarnar, para viver, para morar, digamos assim, nas dimensões acima. Poderão somente visitar.
assim como nós já fazemos hoje em dia através da viagem astral. Contudo, as pessoas irão apenas com objetivos específicos. Como eu disse, não poderão ficar por lá, pois o corpo que estarão trajando, vestindo, por mais sutil que seja, ainda assim não será compatível com dimensões mais elevadas. Ou seja, assim como Jesus e outros mestres, outros avatares, eles escolheram a Terra para fazer um processo de evolução do seu ser, tá? Mas isso não significa que era evolução de uma consciência de 3D para 5D. Cada um tinha o seu objetivo. Então, eles ascensionaram? Sim. Agora, de qual consciência para qual consciência, aí a gente vai ter que pesquisar cada um deles, né? Entenderam o que eu estou dizendo? Então, o que acontece? Quando eles desencarnaram, ficou muito mais fácil para eles romperem a barreira que nos segura aqui nesse planeta. Porque a elevação vibracional era alta. Então, uma vez deixando o corpo, eles já foram ajudados, né? E romperam essa barreira, ok? Agora, quem está aqui no planeta fazendo um processo de evolução de 3D para 5D, vai fazer o quê? Quando a gente estiver totalmente na 5D e a pessoa estiver aqui no planeta. Ela vai ter uma roupagem muito mais sutilizada do que hoje. Então, vai facilitar para que ela possa fazer viagens astrais, porque a sua mente vai conseguir sair do seu corpo mais facilmente, né? A consciência vai estar mais expandida. Possivelmente, né, teremos aí no futuro naves, ou seja, poderemos fazer, seremos mais livres, né? Não estaremos mais em quarentena. Contudo, se você tem uma consciência 3D, passou para 5D, e é esse o lugar certo para você, digamos assim, você não vai, obviamente, lá na 12ª, ou na 8ª, ou na 10ª, né, viver lá. Você vai fazer o processo ali, passo a passo, como todo mundo fez. Ok? Acho que ficou claro, né? Se não tiver ficado, vocês me mandem as perguntas. Como eu disse, então, essas viagens, esses movimentos de irmos aí a outros planetas, ou de visitarmos dimensões superiores, serão por objetivos específicos, né? Nós não poderemos ficar por lá, porque o nosso corpo não vai, né? Se nós fizermos uma viagem através de naves, nós teremos que saber, né? Por exemplo, vamos fazer uma viagem até a Lua. Mas chegando na Lua, nós teremos que estar trajando a roupa adequada por questão de oxigênio e uma série de outras coisas, né? Mesmo o corpo estando mais sutil, mesmo a gente tendo uma consciência mais expandida a ponto de construir essas naves, né? E tudo mais. De fazer uma viagem assim, como se estivesse indo ali, né? Do mais, nós vamos fazer as nossas viagens astrais. Essas que muitos de nós já fazem, mas que muitos de nós não fazem, né? Então, aqueles que já fazem terão maiores habilidades em fazer, terão mais clareza, né, do que vivenciaram naquele local e tudo mais. Os que não fazem ainda passarão a fazer, certo? Então, é isso em relação a essa questão da malha terrena que nos aprisiona, né? E das reencarnações. Então, veja só, você está aqui no planeta Terra, 5ª dimensão. Digamos que nós estejamos em 2050, né? Bem lá na frente, onde já é certeza que está
Aí na 5D, tranquilo, muita coisa vai ter mudado, tá. Aí você tá com uma consciência de 5D. Obviamente, você vai estar estudando, vai estar se dedicando, talvez vai estar fazendo aí essas viagens, né? E aprendendo mais, se lembrando mais, né? Tudo isso. Alguns filetes aí, algumas fitas de DNA mais ativadas, né? Aquelas que estão ainda só no campo energético, né? Vai ter muitas outras habilidades. Aí o que acontece? Você vai se desenvolvendo junto com o planeta e daqui a um tempo, por volta, dizem, né, que o ciclo vai ser mais ou menos de 7.000 anos. Aí daqui 7.000 anos, você vai para a 7ª dimensão junto com o planeta. Então, se o seu corpo perecer, né, porque a gente sabe que o corpo vai ficar de um jeito que ele tende a não perecer e você pode viver muito tempo, mas eu não sei, né, se vai ser 7.000 anos no mesmo corpo, né, eu acredito que não. Então, você vai ter que desencarnar e vai encarnar de novo. Onde? Aqui. Agora, pode ser que você dê, digamos assim, um salto, né, vou usar essa palavra, mas não é bem assim, né, um salto quântico, significa que você trabalhou muito, né, mas então você trabalhou muito, se dedicou muito, e você conseguiu superar a maioria das pessoas que estão aqui na Terra, na 5D, em 2050, e você ativou a sua consciência de 7ª dimensão a ponto de poder, digamos, morar numa dimensão, né, mais elevada, 7ª dimensão, ok? Aí, então, você vai para outro planeta que seja de 7ª dimensão. Caso contrário, você vai continuar nascendo aqui na Terra, e aí não é porque você está preso, não é porque você perdeu a memória, não é porque te manipularam, não. É porque você vai estar vibrando nessa condição. Mas, se você quiser, por exemplo, morar na 6ª dimensão, que vai fazer parte, né? Também, se for ali de acordo com o cronograma e as organizações das suas encarnações, né? Por que não? Certo? Mas se não, você continua por aqui, no processo ali do dia a dia. Enquanto esses outros seres, não, eles saíram daqui, já foi lá, né? Para onde tinham que ir. Dizem que, por exemplo, Chico Xavier, dizem que o próprio Jesus estendeu a mão a ele, né? Se não for Jesus, eu acredito que tenha sido um ser de grande elevação vibracional, e ele passou ventando aí pelas outras dimensões e foi direto lá para onde a consciência dele se encontrava, ok? Bom, esclarecendo isso, vamos agora fazer um recorte e pensar no coletivo de chamas gêmeas. Todos temos uma chama gêmea. Então, por que somente algumas pessoas sabem disso e estão nessa conexão? E estão vivendo uma dinâmica de chamas gêmeas? Outras nunca ouviram falar, nunca vão ouvir falar, nunca não, né? Mas por muito tempo ainda não irão ouvir falar sobre isso, né? Por que então que isso acontece? Essa é uma pergunta praticamente igual à que eu fiz lá no início. Você se lembra qual era a pergunta? Eu vou repetir para você. Você sabe qual é o verdadeiro motivo para você estar em uma conexão de chamas gêmeas? E aí eu reforço. Se todos temos uma chama gêmea, por que uns sabem disso e outros não? Por que uns vivenciam isso e outros não? Porque tem pessoas que vivenciam, mas não sabem, não têm certeza, não foi necessário saber, né? Mas vivenciam. Então eu vou responder. Porque os que sabem, ou os que vivenciam, né, não estão aqui nesse planeta evolucionista
evolucionário, planeta escola, né, como queira chamar, para fazer processo de evolução da 3D para 5D. E sim, para experienciar um processo missionário em favor do planeta e dos que aqui estão em processo de evolução contínua com o planeta. Então, Priscila, você está dizendo que nós, chamas gêmeas, somos seres missionários no planeta Terra? Sim, exatamente. Mas veja bem, isso não significa que antes de vir, você estava em esferas celestiais, como foi o caso de Jesus e outros mestres. Também não significa que você estava numa dimensão, numa esfera tão mais elevada. Talvez você estivesse na 9ª dimensão, na 7ª. Talvez você já tivesse chegado na 12ª. Ok? Mas, né? Por que eu digo isso? Para vocês ficarem atentos, né? Eu disse assim, veja bem, isso não significa que antes de vir para cá, você estava em esferas celestiais, crísticas ou coisas assim. Pode ser que sim. Talvez alguns, né? Acho um pouco difícil, mas talvez. É preciso ter muito cuidado com isso, para não se perder nas profundezas do ego. A própria palavra missionário já pode trazer aí uma questão do ego. Então, veja bem, sim, fomos convidados, sim, viemos para ajudar, né? Mas, ao fazer isso, bonitinho, certinho, arrumadinho, nós vamos ter mérito sobre isso. Então, a gente não veio só por causa do planeta, né? Assim como todo mundo que vem, como tarefeiro, como missionário, como avatar, né? Aqui para a Terra, vieram seres de várias localidades do universo de Nebadon, que é o nome do nosso universo, de vários níveis de consciência e com várias tarefas distintas umas das outras. Veja o caso dos capelinos, seres do planeta Capela. Vieram exilados, né? Não eram missionários, mas contribuíram com o progresso tecnológico do nosso planeta, porque quando vieram, foram exilados de Capela por terem muita mente e pouco coração, vamos dizer assim, e por ter aí muita mente, eles tinham muito conhecimento, né? Estavam num planeta mais evoluído, ok? Então, trouxeram as tecnologias e tudo mais. É fato que a maioria de nós, que habitamos o planeta atualmente, antes de virmos para cá, estamos numa consciência bem mais elevada. Até mesmo os exilados, como eu disse. Os terráqueos estão em menos quantidade no planeta, acredita-se, e provavelmente estão fazendo processo contínuo. Mas não somente eles. O que é processo contínuo? Né? Saindo da 3ª para a 5ª dimensão consciencial. Agora, em qual nível de consciência você estava antes de vir para cá? Não é possível dizer aqui. Pois, como eu disse, né? Viemos de vários planetas, estrelas diversas, né? E várias dimensões. Mas fica aqui comigo, que lá no finalzinho eu vou te dar uma dica super bacana para você conseguir entender melhor, de forma individual, né? Sobre a sua jornada. Mediante esse raciocínio, surge uma outra pergunta. Então, por que ficamos presos na malha terrena das reencarnações?
Uma excelente pergunta, né? No caso específico de quem se encontra em conexão de chamas gêmeas, e sabe disso, né? Arrisco a falar que foi uma grande e inesperada sacanagem que ocorreu. Eu vou explicar para vocês mais abaixo. Continue aqui que eu vou esclarecer direitinho, mas primeiro eu preciso dizer umas outras coisas para vocês entenderem. Somos seres, na maioria, não todos, que aceitamos o convite de Sanat Kumara, Mestre Sananda, para encarnar no planeta Terra a partir da queda de Atlântida, quando iniciou a quinta raça, a quinta civilização planetária. Na época em que o Egito era uma grande potência. Para quê? Para contribuirmos na expansão de consciência dos seres que são habitantes aqui, né, que estavam habitando o planeta, sobre Deus e a criação, sobre o processo de evolução da alma e, especialmente, atenção, sobre o amor incondicional. Uma vez que a civilização de Atlântida tinha declinado exatamente porque se desconectaram de Deus, se desconectaram do amor. Muito por influência dos capelinos, mas não só por isso. Existiram outros seres, Anunnakis, reptilianos, né? E aí existe uma história muito grande por trás disso que no momento eu não vou trazer, mas mais à frente eu vou falar sobre isso. Bom, então, nós viemos fazer o quê? Viemos tirar o véu, libertar as pessoas da ignorância quanto aos planos superiores da criação após a queda da Atlântida e da Lemúria, né? A Lemúria veio uma civilização anterior à Atlântida, mas teve um período ali que meio que misturou, assim como os Atlantes também se misturaram ali com o pessoal do Egito, né? E com outras civilizações que estavam aqui primitivas, né? Que depois, com o tempo, foram digamos, perdendo força, né? E sumiram. Bom, veja só, se você quiser entender melhor e ter uma visão mais ampla disso, eu vou indicar que você assista o filme Olho de Horus. Está no YouTube, facinho, digita Olho de Horus, para você entender melhor quem é você e o que você veio fazer aqui. Vai ficar bem claro quando vocês assistirem. Agora, chaminhas, essa informação é para a grande maioria de vocês. Isso não significa que seja para todos. A informação que eu recebi canalizada foi essa. Mas eu não posso generalizar, ok? Essas informações que eu estou trazendo para vocês, até antes de chegar aqui à parte que eu faço o recorte, especifico sobre as chamas gêmeas, assim, vocês podem encontrar inúmeros vídeos, né, de pessoas falando sobre isso de várias formas, né? Tem as histórias dos deuses astronautas, histórias dos pleiadianos, dos Anunnakis, Nibiru, felinos, né? Reptilianos, tem o livro de Urântia, tem os livros da doutrina espírita, que muitos falam situação como essa, tem o filme, né? Olho de Horus. Ou seja, as informações que eu estou trazendo para vocês, elas estão recortadas, né? Pontuadas, para que fique claro
e trouxe de uma forma mais objetiva, porque isso aqui é assunto para um curso, né, e que em breve vai estar pronto. Mas o que acontece é que essa outra parte que eu estou trazendo é em relação especificamente às pessoas em conexão de chamas gêmeas, dificilmente você vai encontrar. Mas se você analisar o que as pessoas falam sobre a conexão, sobre os propósitos e tudo mais, vocês vão ver que está tudo na mesma linha de raciocínio. Às vezes palavras diferentes, jeito de interpretar diferente, né? Como eu disse, às vezes pode ter ali um jeito de interpretar que traga uma crença limitadora, às vezes não. Mas fato é que já tem alguns meses que eu venho fazendo um curso no Extrafísico. E esse curso, não somente eu, mas muitos terapeutas de chamas gêmeas, tá? Tanto do Brasil quanto do exterior, mas eu me lembro de ver alguns que eu vejo nos canais, né? Também lá nos meus estudos, tá? Quando eu digo meus estudos, assim, é um estudo aberto para as pessoas que estão fazendo um trabalho semelhante ao meu, seja como terapeuta, na internet, né, divulgando, recebendo canalizações, técnicas de cura, aí para evolução planetária. Seja pessoas da linha específica de chamas gêmeas ou de outras, né, porque existem várias formas de fazer o processo, como eu disse para vocês. Mas fato é que nós recebemos, durante esses cursos, orientação falando a respeito da mudança dos canais, principalmente de quem trabalha com chamas gêmeas. Então, aqueles movimentos de canais falando apenas de dinâmica, ou seja, fase 1, fase 1 não, é fase da lua de mel, fase da separação, fase do poder pessoal, só isso, né? Como vinha sendo, por mais que a gente traga um pouco mais de informação, mas sempre naquela ideia, libertação do ego, união, né? Esses assuntos assim que vocês sabem. Então, o que nos foi orientado? De que era para haver mudanças. Então, vocês vão notar que as pessoas que fizeram esses cursos, tá? E que se lembram, e, né, uma vez aqui acordados, sentiram, foram guiados e aceitaram, né, a proposta de mudança, vão começar a mudar os canais e ampliar, né, ampliar a abordagem temática. Vão ampliar no aspecto que eu estou dizendo para vocês, planetário, mas ao mesmo tempo fazer um recorte mais específico para a condição de chamas gêmeas, para facilitar o processo. Não é porque é especial ou isso ou aquilo, não, mas a gente tem essa linha e a gente continua. Os canais que não conseguirem fazer isso, com o tempo, eles deixarão de existir. E as pessoas deixarão de se conectarem verdadeiramente com a espiritualidade. Elas podem até continuar falando que estão recebendo canalização, mas não estarão. Então, situações como aquele episódio lá da Netflix, que o cara lá nos Estados Unidos, né, chama Gêmeas Universal, acho que é isso, né? Jeff, aquele cara que faz aquele tipo de coisa. Ou pessoas que ficam toda a vida batendo na mesma tecla, né? A união de chamas gêmeas é lindo, quando eu te vi, meu coração bateu mais forte, eu descobri que você é o amor da minha vida, né? Tem que expandir. Tem que expandir. Porque senão vão ficar repetindo aquilo toda a vida, não vão sair mais daquilo, e não vão receber técnicas de cura, renovações, né? Vai ser cortado. Com o tempo, tudo que é cortado de conexão com o propósito acaba sendo, né, desfeito. Dura ainda um tempo, mas uma hora acaba. Então, hoje eu até me perdi aqui, porque essa parte eu não tinha programado de falar. E uma outra coisa. Essas informações que eu estou trazendo para vocês, eu recebi
nesse curso e fui, digamos assim, relembrada, né, pelo meu mentor, pelo Napoleão, ao longo aí desses últimos meses. Estou também acompanhada de um filho de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, que está me assessorando. A ordem de Melquisedeque, eles trabalham com o acástico, né? Digamos assim, a grande biblioteca do mundo e das pessoas, né? Então, ele é específico de determinada biblioteca, de determinadas pessoas ali, e ele está me assessorando, me ajudando, me apoiando, trazendo documentos, conhecimento, né? Para que eu possa vir montando essa estrutura nova para o meu canal, e não só para informar vocês, mas também, né, para divulgar de outras formas, através de cursos e com outras técnicas de cura e de expansão de consciência, né? Digamos assim, estamos montando a estrutura teórica da coisa, né, para depois partir para a prática. Mas como a gente já vem aí há um tempinho fazendo isso, agora eu já recebi autorização para divulgar algumas coisas para vocês, e com o tempo, agora em 2024, né, eu vou conseguir divulgar mais coisas e vai ser muito bacana. Mas vamos lá. Se estiver fazendo, né, sentido essas informações aqui, fica mais tempo aqui comigo, ouve um pouco mais, depois ouve de novo, pede ajuda para o seu mentor, né? Para que você consiga aí, entender tudo isso e, enfim, seguir o seu processo dentro daquilo que você se propôs na conexão, mas, né, com uma visão. Lembra que eu fiz um vídeo aí outro dia, eu falei assim, a sua dinâmica vai acabar? Exatamente por isso, porque a dinâmica mesmo de muita gente já está acabando, né? A minha já acabou tem mais de um ano, né? Então, assim, muita gente aí, da época que eu despertei, da época que eu conheci meu gêmeo, né? Muita gente está aí no final. Muita gente não vai conseguir chegar ao final tão cedo. Isso também existe. Então, assim, não vai dizendo assim, então a minha também já está acabando. Eu fiz um vídeo aí anterior explicando aí os aspectos, tá? Por isso que eu disse que essas informações recortadas, né, específicas de chamas gêmeas, é para a grande maioria de vocês. Mas isso não significa que seja para todos. E quanto a isso, tem como saber se é para você? Tem. Vou explicar daqui a pouco. Deixa eu só continuar aqui relatando. Voltando, né, no assunto do porquê nós ficamos presos na malha terrena. Lembra que eu disse que é uma grande sacanagem? Esse fato se deve ao aprisionamento energético feito pelos seres da não-luz após a revolução de Lúcifer e que existe até os dias atuais. Implantes, chips, mentiras, vidas passadas implantadas de forma holográfica que não vivemos, fora a perda de memória natural para todos que encarnam aqui nesse planeta desde sempre, né? Ok? Isso aqui é um assunto que dá um livro. Então, depois eu vou falar mais um pouquinho. Mas vamos lá. Sananda e Sanat Kumara sabiam que era possível que muitos de nós, aí agora eu estou falando de chamas gêmeas, não posso falar pelos outros modelos, né? Pelas outras formas aí, né? Outras formas de ascensão, outras formas de missão e tudo mais. Sabiam que era possível que muitos de nós ficaríamos presos na roda de Sansara. Por isso, foi instalado um dispositivo em cada um de nós, que estava programado para disparar, ativar o processo de despertar da consciência em dado momento, assim como um relógio despertador. Esse despertador não tem um horário coletivo fixo, e sim individual. Mas todos eles dependem de um conjunto de situações para se ativarem.
E essas situações estão relacionadas ao processo de liberações kármicas que todos fomos vivendo antes, né, do despertar, e também com as energias que o planeta começou a receber, principalmente a partir de 2012, por isso que muitas chaminhas despertaram depois de 2012. E aí vale lembrar vocês que uma coisa é conhecer o gêmeo. Ah, eu conheço meu gêmeo há 20 anos. Outra coisa é despertar para a conexão. Então, você precisa contar o despertar e não quando você conheceu. Bom, sendo assim, se você quiser voltar para casa, né? Afinal de contas, eu disse para vocês que nós viemos aí, né, vivenciar um processo, uma experiência, mas também viemos com um objetivo, uma tarefa para cumprir, né? E aí, se você quiser, então, voltar para casa, né, terá que fazer bem mais do que a maioria dos seres que estão, né, fazendo o processo de elevação vibracional para a quinta dimensão. Entenderam isso? Então, não significa que você vai passar para a quinta dimensão, daqui a pouco une com o seu gêmeo e já, logo mais à frente, desencarne e vai lá para a dimensão que você estava antes, que é mais elevada. Não é bem assim. O seu processo de cura e de despertar, ele é muito mais profundo do que para as pessoas que vão apenas passar para a quinta dimensão. Então, se você fizer, está garantido que você passa para a quinta dimensão, né? Agora, se você não fizer, talvez você não passe nem para a quinta dimensão. Ou você só passa para a quinta dimensão, depois continua batalhando aí, sabe Deus mais por quanto tempo, né? Você precisará descobrir a sua verdadeira origem, se conectar com a sua família de alma e o seu eu superior, assim como terminar o que planejou fazer aqui, quando chegou lá, talvez na época do Egito, né? Talvez você veio naquela época, nem todos viemos juntos. Por isso existe o propósito de alma planetário. E aí eu vou lembrar vocês de uma coisa. Todos nós temos nosso propósito de alma voltado para os 3 motivos que eu citei lá em cima. Vou repetir para vocês. Despertar a consciência das pessoas para o que seja a jornada de alma. De alma. Despertar as pessoas para a conexão com Deus através de si mesmas, fazendo o processo de limpeza e depuração da alma e expansão de consciência. Despertar as pessoas para o amor incondicional. Esses são os 3 objetivos principais que são base do seu propósito de alma planetário. Por isso que a maioria se torna terapeuta, por ser o caminho mais viável para realizar esse trabalho. Outros desenvolverão esses despertares, né, nas pessoas por outras vias. Mas os 3 propósitos precisam ser trabalhados em você e depois repassados, ou seja, ensinados, né? Por isso que você está tomando consciência de quem você é. Por isso que precisou que você vivenciasse essa dinâmica. Para saber, digamos assim, na pele, né? O que é romper esse véu e experienciar os 3 despertares citados que eu disse para vocês. Então, todos nós precisamos despertar o sacerdote ou a sacerdotisa que foi perdido em nós,
roubado, tirado, esquecido, lá na época do Egito, para muitos. E nos tornarmos os sacerdotes e sacerdotisas dos novos tempos, da nova era. Bom, e o seu gêmeo, né? Como é que faz? Ele não despertou, e aí? Como é que faz? Essa resposta eu já tenho para te dar. E eu vou te dar no próximo vídeo. Mas eu tenho aqui agora algo que vai te ajudar muito nesse sentido, né? Juntamente com a equipe Citaari, eu desenvolvi uma nova ferramenta, um recurso, uma técnica, que irá ajudar você a saber de tudo e mais um pouco, sobre a sua ancestralidade cósmica, sua linhagem espiritual cósmica, seu propósito de alma, e mais ou menos aí mais umas 10 informações sobre a estrutura energética da sua conexão, que é algo que já existe na mesa arcturiana, na mesa cristalina arcturiana. Ou seja, houve um ampliamento, tá, da mesa cristalina arcturiana, e essa nova ferramenta se chama Mapeamento Cósmico Cristalino, que tem a intenção de responder de forma individual e específica a pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Você sabe qual é o verdadeiro motivo para você estar vivenciando uma conexão de chamas gêmeas? E isso vai acontecer, né, esse mapeamento, tanto para você quanto para o seu gêmeo. Pode fazer de forma individual? Pode. Se fez sentido para você, tudo que eu disse, essa indicação de verificação aqui, né, com o mapeamento cósmico, e também no mapeamento cósmico você vai receber a sua mandala de ativação de alguns códigos de luz, né, próprios aí para você avançar, tá? Muita coisa boa mesmo. Então, gente, tá fazendo sentido? Entre em contato comigo, o link está na descrição. E eu vou ficando por aqui. Agradeço por você ficar aqui até, né, esse momento comigo. E até o próximo vídeo, onde eu vou responder para você como que fica tudo isso, né, quando você olha para o seu gêmeo e ele nem despertou. Ok? Beijo grande e até o próximo.